Bom, e o ministro Paulo Guedes, como diria Salomão Esper, se aqui continuasse, está no proscênio, né? Rafael, Pedro e Cláudio Humberto. Hoje com uma análise dura até da Eliane Cantanhede, né? Dizendo que ele está jogando a bola para a oposição com as suas falas insensíveis. Porque foi bem isso que ele demonstrou, né? Insensibilidade. Ele não pensou duas vezes para mostrar o preconceito. Pois é, a gente falou mais ou menos isso ontem aqui, né, Zé Paulo? Ele às vezes, por falar demais e se expressar mal algumas vezes e de forma preconceituosa em outras, acaba tirando foco do conteúdo. E o conteúdo é importante, né? Aconteceu, para mim, de maneira clássica naquele episódio da reforma administrativa, né? Todo mundo entendeu o que ele quis dizer, né? Se você parar para pensar, ele tem um ponto ali. Qual é o ponto? Você tem mesmo uma elite do funcionalismo público, não só federal, acontece no estado, acontece no município. A gente viu isso aqui, eu faço questão sempre de ressaltar, há poucos meses, há um ano aqui em São Paulo, tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa, aquela dureza danada, os funcionários públicos que estão com o umbigo no balcão, ralando para conseguir sobreviver, sem aumento, com perda salarial. E os fiscais de renda, aqueles que estão lá no topo da pirâmide, esses conseguem entrar no gabinete dos deputados estaduais, dos vereadores e obter aumento no município, furando inclusive o teto, que é o equivalente ao salário do prefeito. Então, o que o ministro quis dizer, me parece, é isso. Mas ele generalizou e aí o foco deixou de ser a discussão sobre a reforma administrativa e passou a ser a ofensa que ele fez aos funcionários públicos. Aí ele tem de vir e lembrar que a mãe era funcionária pública, que ele se comportou mal e bababá, bababá, babá. E aí são 15 dias, aí começa, o Rodrigo Maia fala, não, se não mandar não vai mandar ou não vai. E aí, são 15 dias de tumulto, né? E não precisa, porque o tumulto, a gente já passou até a entender quando vem por parte do presidente, né? Ele para e dá uma declaração, né? Meio grosseira e fala o que não tem de falar, meio que já tá no, né? Depois de 1 ano e 2 meses, o país já meio que entendeu que isso aí tá no pacote. Agora, do Paulo Guedes, a gente sempre teve essa sensação, né? Não, mas o Paulo Guedes é um polo de sensatez no governo, né? O Sérgio Moro é um polo de sensatez. O Paulo Guedes está perdendo esse posto, né? Quando ele vem falar do dólar, é uma discussão válida também, né? Ele fala, olha, agora é um outro patamar, como diriam os torcedores do Flamengo, né? Nós temos de nos acostumar com outro valor do dólar e explicar isso à sociedade, entender o contraditório, porque há economistas sérios também que pensam diferente. Mas aí quando ele vem e fala o que falou, aí ele dá munição para a oposição que está na dela, né? Enfim, e não só para a oposição, né? Porque aí não é uma questão de oposição ou governo, é uma questão de bom senso ou não, né? E aí a discussão é toda durante 10 dias sobre o ministro. Aí ontem ele veio à Fiesp. O que fez? Não quis falar, só fez discurso, não quis dar entrevista. Vai criando um mal-estar que não deveria partir dele, né? Pelo contrário, dele a gente espera panos quentes, né? Olha, tem Polícia Federal na rua em São Paulo, viu? Foi deflagrada a Operação Arca da Aliança, em que são investigados os crimes de operar instituição financeira sem autorização do Banco Central. Isso tem a ver com entidades que oferecem, sobretudo, empréstimos consignados para servidores públicos, municipais, estaduais ou federais. Eles são investigados por associação criminosa e lavagem de dinheiro. São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. E os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo. E também foi decretado aí um bloqueio judicial de cerca de 20 milhões de reais nas contas dos investigados. Os nomes ainda não foram divulgados, isso será feito em coletiva da Polícia Federal, logo mais às 10h30, mas é uma operação que desmantela um esquema que na verdade é o seguinte, viu? A pretexto de oferecer os serviços de empréstimo para a pessoa física, crédito consignado, portabilidade de crédito e consultoria financeira,
Pelo menos 2 empresas investigadas, o que desenvolve de fato em São Paulo é a atividade de captação de recursos de terceiros mediante promessa de aplicação desse valor no mercado financeiro e devolução acrescida de rentabilidade bastante atrativa. Então eles tomavam empréstimo de pessoas, né, exatamente para promover essas operações aí do consignado. Eu estou vendo aqui na coluna da Bela Megalha, aqui no jornal O Globo, né, que o Luiz Fernando Pezão aproveitou o período que está fora da cadeia, solto há pouco mais de 2 meses, para ir comer torresmo e tomar cerveja num botecão, o Rei do Torresmo, em Piraí. No último domingo ele se reuniu com amigos no Rei do Torresmo. Tem uma foto do Pezão aqui, o botecão lá bonito, né? Tem a geladeira, em cima tem uma TV de tubo, né? O boteco bem... Boteco clássico. Clássico, mesmo, né? Exatamente, raiz, né, Rafael? Tem vídeo aqui. Tem vídeo também? Eu não tinha visto o vídeo. Vou mandar aí. Bom, o fato é que ele passou mais de 1 ano preso, só Tá lavando dinheiro em torresmo, é isso? tinha sido visto aí... E cerveja. Sendo acompanhado apenas por familiares aí à distância. Ele tá de calça, né, Pedro? Porque ele tá com a tornozeleira eletrônica, né, Rafael? Exatamente. Então quis esconder a tornozeleira ali, ela não aparece, pelo menos na foto aqui. Quando eu digo que ele tá de calça, ele poderia estar de bermuda, né? Porque imagino que esteja quente lá em Piraí essa época do ano, mas ele usa calça. E aí o dono do bar, que é o Geraldo Teixeira, publicou aí nas redes sociais: no domingo, Pezão apareceu aqui. Muitos amigos vieram desejar uma nova vida para ele. Ainda é muito bem quisto na cidade, disse aqui na publicação o dono do estabelecimento aí. Bom, o ex-governador devia pelo menos ter um pouco de, né, de pudor, recato, né, nesse momento, né? Porque o cara está sendo investigado por ter participado de um dos maiores escândalos de corrupção investigados aí nos últimos tempos. Conseguiu a liberdade. Mas olha, na hora em que a gente recebe imagens e tem notícias do ex-presidente Lula sendo recebido pelo Papa, né? Comer um torresmo em Piraí talvez não seja o pior dos pecados. Né? É verdade. Mas eu acho que a condição dele, né, de prisão, eu acho que ele está em prisão domiciliar, né? Enfim, ou tem restrição de direitos. Então acho que isso aí não pode. Eu acho que ele está infringindo uma decisão judicial e talvez isso represente o retorno dele à cadeia, viu? Ele tá aqui, circula. Bom, a gente tem a informação de que ele conseguiu, né, uma saída, né, da cadeia mediante a tornozeleira eletrônica. Acredito, viu, Cláudio, que se não for prisão domiciliar, ele tem restrição de horário, né, para estar na rua. A foto aqui mostra que era durante o dia. Então, provavelmente, ele deve ter consultado alguém aí e viu que não tinha problema ir até esse estabelecimento aí, mas... Agora, muita bobeira, como o sujeito vai para um boteco, né? Cheio de gente, tem um monte de gente no boteco. Então, esse que é o problema, né? O sujeito tá... Olha, ele tá solto e tem de respeitar as seguintes medidas cautelares: comparecer em juízo quando chamado, monitoramento por tornozeleira, proibição de contato com outros réus, proibição de ocupar cargos públicos, proibição de deixar o Rio de Janeiro sem autorização judicial, comunicar ao juiz qualquer operação bancária superior a 10 mil e recolhimento domiciliar noturno entre 8 da noite e 6 da manhã. Então sair para comer um torresmo durante a tarde... Não, e tomar cerveja, que muita gente também está perguntando, né? Se ele pode tomar cerveja. Pode. Mas ele foi nesse torresmo dentro da cidade do Rio de Janeiro ou saiu dela? Em Piraí. Não, ele não pode sair do estado do Rio de Janeiro, pelo que eu entendi estado. Aqui. Piraí é a cidade dele, né? Então, mas aí a questão é assim, de acordo com a lei, né? Se a gente for analisar exatamente as medidas restritivas colocadas pelo juiz aqui, lidas pelo Rafael, ele não tá fazendo nada. O problema é a cara de pau do sujeito, né, de responder a tantos processos, esquemas de corrupção, de sair para tomar cerveja com torresmo, antes esclarecido todos os fatos, de um julgamento a respeito do caso. Lembrando que ele foi solto porque o caso dele não foi julgado ainda. Ele estava preso preventivamente. Aliás, essa foi a justificativa de quem o colocou na rua, o relator Rogério Schietti, dizendo que não havia razão para manutenção da preventiva, ministro Rogério Schietti, porque ele não representa risco para o processo e manter a prisão preventiva significaria para ele uma antecipação da pena. O Cláudio mandou pra gente o vídeo aí, vamos ver se a gente consegue colocar um trechinho aqui, só para compartilhar com quem está nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook.
da Rádio Bandeirantes, o vídeo... É o Pezão num boteco tipo, não digo pé sujo, mas assim, tem até uma certa dignidade esse boteco. Mas, pelo amor de Deus, não é lugar para alguém nas condições do ex-governador do Rio de Janeiro, que está investigado com medidas restritivas e tal, como o Rafael descreveu, está ali frequentando o boteco. Não, né? Menos, né, o Pezão?